Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. O seu material já está todo prontinho, lápis, caderno, borracha, preparado para se divertir nessa aula maravilhosa? Então, muito bem, vamos lá comigo ver qual é a nossa aula de hoje. Agora que nós já sabemos qual é a nossa aula de hoje, vem comigo que é hora de estudar. Na aula de hoje vamos conhecer um mundo fantástico da leitura. Faremos a leitura de textos que têm tradição oral, como conto, parlenda, cantigas de roda, um poema musicalizado. Além disso, vamos refletir sobre o falar e o escrever. Será que escrevemos como falamos? Vamos observar este mundo encantado que estamos. Há muita coisa, né? Fantasminhas, monstros, fadinhas, leitores, crianças, professora. E onde todos estão? Aponta para mim aí na sua televisão. Vamos lá. No livro. A leitura de um livro nos faz conhecermos coisas, viajamos, imaginamos as melhores situações sem sair do lugar. O assunto da nossa aula de hoje é sobre o mundo fantástico da leitura. Por meio dele, vamos relacionar oralidade, que é quando a gente fala, e a escrita. Iniciaremos com um lindo conto chamado O Monstro que Adorava Ler, de Lily Chartrand. Então, vamos começar essa leitura maravilhosa? Vem comigo e presta muita atenção. Eu adoro esse livro. O Monstro que Adorava Ler. Era uma vez um grande monstro horrível, sujo e malvado. Ele vivia em uma imensa floresta em que os seres humanos às vezes visitavam. O trabalho do grande monstro era espantar os intrusos, soltando um urro terrível, escondido atrás de um velho carvalho. Ele morria de rir ao ver as pessoas correndo para fora da floresta em toda velocidade. Uma tarde, o grande monstro se entediava atrás do carvalho. Desde a manhã não aparecia um único visitante. Foi então que ele avistou uma garotinha. Depois de sentar-se em uma pedra, ela tirou um livro da bolsa. O grande monstro imediatamente lançou um grito horrível que afugentou todos os pássaros. Mas a garotinha continuava debruçada sobre o livro, cativada pela história. O grande monstro, irado, inspirou profundamente e soltou um urro mais apavorante que sabia dar. A menina teve tanto medo que deixou cair o livro e fugiu disparada. O grande monstro caiu na gargalhada. Então se certificou que não vinha mais ninguém e caminhou até o livro, que intrigava demais. Nunca havia precisado gritar 2 vezes para expulsar um intruso. Aquele objeto era mágico ou o quê? Ele pegou o livro, cheirou, lambeu e fez uma careta. Não tinha gosto de nada.
Furioso, o grande monstro atirou ao chão o livro, que se abriu, revelando magníficas imagens coloridas. Doido de curiosidade, ele pegou de volta e folheou devagar. Então, levou para sua gruta, fascinado pelas maravilhosas ilustrações. Vovó Dragão passeava perto da gruta do grande monstro, quando percebeu que lá dentro havia luz e intrigava. Então, ela entrou. "O que você faz por aqui?" perguntou. "Devia estar vigiando a floresta." "Bem, encontrei isso aqui", e mostrou o livro. "Não consigo parar de olhar." "Oh, que belo livro! Conheço a história, é maravilhosa." Um livro?" repetiu o grande monstro. "Puxa, você nem ao menos sabe o que é um livro?" disse a vovó Dragão. Vovó Dragão explicou que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram as letras. Elas formavam palavras e depois frases que compunham uma história. "Ah, eu quero saber o que ela conta!" exclamou o grande monstro. "Quer mesmo? Eu posso te ensinar a ler", declarou vovó Dragão. Os outros monstros não sabiam ler. Eles eram preguiçosos demais. Só pensavam em comer, dormir e aterrorizar as pessoas. Mas o grande monstro sempre foi muito curioso. Assim, começou seu aprendizado. Todas as manhãs, ele ia até a casa da vovó Dragona, que lhe mostrava o alfabeto. Ele aprendeu a ler bem depressa. Mas depois que aprendeu a ler, o grande monstro não fazia outra coisa. Escondido atrás do velho carvalho, não se importava mais com urrar quando via um ser humano ultrapassando o limite da floresta. Estava ocupado demais com a leitura. Lia, relia e lia de novo e de novo. Certa manhã, foi intimado a comparecer diante do grande conselho dos monstros. "Você não faz mais o seu trabalho, por isso será banido do clã", rugiu o chefe. "Não queremos mais vê-lo." Dias mais tarde, vovó Dragão, que imaginava que o amigo em lágrimas estava na gruta, foi fazer uma visita para poder consolá-lo. Surpresa, ele lia tranquilamente à luz de uma fogueira. Toda feliz por ver o quanto seu companheiro gostava de ler, vovó Dragão deu a ele, às escondidas, outros livros, cada um mais maravilhoso que o outro. O grande monstro estava, por fim, muito contente com a sua sorte. Uma tarde, o monstro de duas cabeças, um amigo do grande monstro, entrou na gruta. "Você pode ler uma história para mim?" "Mas é claro, com prazer!" exclamou o grande monstro. O monstro de duas cabeças voltou para casa com os 4 olhos brilhando muito, todo feliz. Na tarde do dia seguinte, o monstro de duas cabeças voltou à gruta do grande monstro e foi junto com o monstro perebento. Ele estava muito curioso para ouvir a história que tanto encantara seu colega. Naquela tarde, 3 pares de olhos observaram o grande monstro. No dia seguinte, 12 pares de olhos não desgrudavam dele. De repente, apareceu um 13º par. Era o chefe dos monstros. Todos ficaram surpresos ao vê-lo, mas ninguém disse uma palavra, pois o chefe era terrível quando se enfurecia. Num canto da gruta,
Vovó Dragão ria às escondidas. Eram daqueles monstros horripilantes que aterrorizavam a floresta inteira com os seus gritos atrozes. A velha dragona só ouviu "oh! Ah!" de surpresa. Foi então que uma fungada lhe chamou a atenção. O chefe dos monstros, emocionado, assoava o nariz em uma folha de carvalho. Vovó Dragão ficou de queixo caído. Desde aquele dia memorável, os monstros estão com a cabeça cheia de belas imagens e histórias maravilhosas e esquecem de fazer o seu trabalho. Escondidos nas profundezas da floresta, eles não têm mais vontade de assustar os seres humanos. Vivem agora no mundo da lua, sonhando com as belas princesas salvas por valentes monstros. Por valentes cavaleiros. Quanto ao grande monstro, ele passa os dias lendo, escondido atrás do velho carvalho. É o único que ainda espia os visitantes, mas não para assustá-los. Mais do que tudo, ele deseja rever a garotinha. Ela o fez descobrir um mundo tão bonito. Assim, o grande monstro deixou o livro da menina perto da pedra onde o encontrara. Em seguida, colocou ali outra pedra, menor e achatada, em forma de coração. Talvez o seu desejo se realize. Quem sabe? Vocês gostaram da história? E me respondam, essa história fala sobre o quê? Qual é o motivo? Qual é o assunto dessa história? Vamos observar a capa do livro que acabamos de ler. Onde está escrito a palavra ler? Quero que você aponte para mim aí na sua telinha. Achou? Tá aqui, ó, no finalzinho. Ler. Quando pronunciamos o R ao falarmos ler? Na maioria das vezes falamos ler, sem esse sonzinho do R. Assim como dizemos, vou estudar, ao invés de dizer, vou estudar. Vou passear, ao invés de dizermos, vou passear. Aqui podemos observar que a fala e a escrita têm algumas diferenças e precisamos ficar atentos. Agora vamos substituir o R da palavrinha ler e descobrirmos quais outras palavras podemos criar. Nós temos aqui, qual é a primeira palavrinha? Leia. Nós substituímos o R da palavrinha ler pelas demais letrinhas. Leia. Leitor. Letra. Leitura. Quantas palavrinhas criamos a partir do ler? Observe que se eu tirar o A da palavrinha leia, se nós tirarmos esse Azinho dessa palavrinha, qual será a palavra que nós vamos ter? Pense rápido. Muito bem. Se nós tirarmos a letrinha A, nós vamos ter a palavra lei, que significa um conjunto de regras que devem ser seguidas. Agora, descubra outra palavrinha dentro da palavra lei. A dica é uma forma de você chamar a atenção de alguém. Como é? Muito bem! Ei! Imagine que você quer lembrar um trecho da historinha contada, mas esse menino está concentrado na leitura. Logo você diz, ei! O que a vovó Dragão mostrava para o monstro? Olha só você utilizando o ei. Vamos ler o trecho? Todas as manhãs
ele ia até a casa da vovó Dragão, que lhe mostrava o alfabeto. Queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler bem depressa. Vamos aqui comigo completar algumas palavrinhas. Vem! Todas as manhãs ele ia até a casa da vovó Dragão. Que lhe mostrava o... Fale bem altão para eu ouvir aqui. Muito bem. Alfabeto. Queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler. Você prestou atenção na historinha, hein? Ler bem depressa. Agora que vocês já leram e preencheram as lacunas no fragmento da história, o monstro que adorava ler. A primeira palavrinha é dragão. A segunda palavrinha é alfabeto. O alfabeto é importante? Sim, pois por meio das letras formamos as palavras e nós lemos as palavras e nos comunicamos. E qual foi a terceira palavrinha que nós preenchemos? Ler. A vovó é uma pessoa muito importante, tanto na história que ouvimos, quanto na nossa vida. Você já imaginou como é a casa da vovó? Será que ela é coberta de telha, de palha, de cipó? Vamos saber por meio de uma parlenda. Vem ler comigo. A casinha. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando. Com certeza, não tem pó. Agora vamos pensar. Complete com as letrinhas que faltam. Vimos que uma letrinha faz toda a diferença. Vamos reler esse texto, hein, para prestar muita atenção. A casinha. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Agora é a sua vez. A casinha. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Agora vamos pensar. Então vamos lá. Complete a parlenda com a letrinha que falta. A, K, espaço, inha da vovó. Qual é essa letrinha que falta? Muito bem, falta a letra S. Ai, esse meu S ficou muito feio. Vou fazer de novo. Isso. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. Qual é a letra que falta? Muito bem, falta a letra D. O café. Qual é a letrinha que falta aqui? Letra F. O café. Essa minha letrinha precisa ficar mais bonita. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Qual é a letrinha que falta? Muito bem, falta a letra T. Com certeza não tem pó. Viram que o S tem o som de Z? Você deve estar se perguntando, mas como? Eu não sei quando eu uso S, quando eu uso Z. Você utilizará o S com o som de Z quando o S estiver entre vogais. Café, o F tem o som semelhante ao V, viver. Cercadinho, o D tem o som semelhante ao T. Pronuncie com certeza, certeza. Pelo fato de os sons serem semelhantes, muitos confundem o D com o T. Tem que ter muita atenção. Viram o quanto a leitura nos ensina?
Já que lemos e aprendemos muito, que tal lermos uma cantiga de roda? Leitura é sempre bem-vinda, né? Vamos lá! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Gostaram da música da Borboletinha? Você cantou junto, hein? Sei que você conhece essa música. Então, me responde, o que a Borboletinha estava fazendo na cozinha? Chocolate, ela estava cozinhando, mas para quem que ela estava cozinhando? Quero ouvir? Para a madrinha, isso mesmo. Então, hora de trabalhar. Vamos escrever os nomes que fazem parte da cantiga de roda. Escreva o nome conforme a cantiga Borboletinha. Quem é essa da imagem? Fale bem alto. Isso mesmo, ela é a própria Borboletinha. Ela é a própria Borboletinha, personagem principal da nossa história. Vamos ver o próximo. E quem é esse daqui da imagem? O que é essa imagem? É a cozinha que a Borboletinha estava cozinhando. Vamos ver quem é a próxima. E o que ela estava fazendo? Chocolate. Chocolate. Que? Parabéns! Eu tenho certeza de que vocês escreveram certinho todas as palavras que nós ouvimos na cantiga Borboletinha. Agora, antes de chamarmos o Exercitando, vamos navegar num poema musicalizado que descreve o quanto ler nos faz bem. Ler é sonhar acordado, é viajar sem sair do mesmo lugar, é ver, é crescer, é amar e ser amado. Quem lê está sempre acompanhado. Lourdes Custódio. Linda forma de escrever o que é ler. Podemos confirmar a descrição por meio de todas as leituras realizadas na nossa aula, pois viajamos por meio de um conto. O monstro que adorava ler, imaginamos como seria a casa da vovó monstro, descobrimos que por meio de parlendas ainda sonhamos. Que mais que nós vimos? E por meio da nossa cantiga de roda, né? Nós descobrimos que a Borboletinha faz chocolate para a madrinha. Então, quanto mais lemos, mais vamos nos apaixonar pela leitura. Já que nós já vimos tudo isso, vamos fazer o nosso Exercitando.
trecho do conto O Monstro que Adorava Ler. Vovó Dragão explicou então o grande monstro que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram letras. Primeira questão. Retirando a letra N da palavra destacada, teremos a palavra letra A, ande, letra B, gade, letra C, grade, letra D, rande. Leia o verso do poema. Ler é sonhar acordado. Segunda questão. Substituindo o L por T na palavra destacada, fica letra A, letra B, erva, letra C, ter, letra D, ver. Então, agora que você prestou bastante atenção, vamos dar um tempinho para você responder essas questões. Tenho certeza que você vai acertar tudo. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos para você me mostrar que você acertou tudo porque prestou muita atenção. Vamos lá! Leia o trecho do conto O Monstro que Adorava Ler. Vovó Dragão explicou então ao grande monstro que as manchinhas pretas que acompanhavam os desenhos eram letras. Retirando a letra N da palavra destacada, teremos a palavra... Qual é a palavra destacada? A palavra destacada é grande. E retirando a letra N da palavra grande, nós temos a palavra grade, que está na letra C. Você que prestou atenção, parabéns, acertou com certeza. Leia o verso do poema. Ler é sonhar acordado. Substituindo o L por T na palavra destacada. Qual é a palavra destacada? A palavra destacada era ler. Se nós formos substituir o L pelo T, nós temos a palavra ter, que está na letra C. Acertou tudinho, né? Que orgulho de você, parabéns! Então agora vamos ver qual é o resumo do nosso conteúdo dessa aula fantástica que nós tivemos hoje. Na aula de hoje nós lemos o livro O Monstro que Adorava Ler. Nós também vimos as palavrinhas que são formadas a partir do ler. Nós tivemos leia, leitor, letra, leitura. Nós vimos também alguns trechos do livro. Todas as manhãs ele ia até a casa da vovó Dragão, que lhe mostrava o alfabeto. Queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler depressa. E depois nós completamos as palavrinhas que estavam faltando do trecho. Lembra que você acertou tudo? Nós vimos também o texto, a casinha, lembra? A casinha da vovó cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Pequenos grandes pensantes. Nós também completamos a parlenda que acabamos de ler sobre a casinha da vovó, que você acertou tudo. Nós também escrevemos os nomes conforme a cantiga borboletinha. Lembra que você escreveu borboletinha, você escreveu também a cozinha e também, nossa, fizemos muitas coisas. Nós também escrevemos chocolate. Nossa, que aula recheada de informações que nós tivemos, que super divertido. Então, vamos ver quais são as nossas considerações finais. Gostaram da aula de hoje, crianças? Eu espero que sim, porque eu adorei! Então, hoje nós vimos como a leitura precisa fazer parte das nossas vidas, como ela é importante e tem muitos benefícios. A leitura estimula a nossa criatividade, a nossa imaginação, e é por meio delas que relacionamos a fala e a escrita. Você fica mais inteligente quando você lê.
melhora a sua escrita, o seu vocabulário. Além disso, tem tantos benefícios e é tão legal ler e exercita o nosso cérebro. Como eu disse, eu me diverti muito, porque eu adoro ler. Então, lembrando que a aula não acabou aqui. Ela continua aí na sua casa, com a ajuda da sua mamãe, da sua professora, do seu papai. Se esforce, que eu sei que você vai ter resultados maravilhosos. Então, é isso. A nossa aula foi incrível. Acesse os nossos canais de ambiente virtual de aprendizagem, AVA e Saber Mais. Um beijo no coração de vocês. Tchau!